quero fazer uma observação de um bate-papo que nós tivemos recentemente com o irmão em Cristo. A educação financeira, Glauber, que muitos dos nossos irmãos das nossas igrejas, incluindo todos nós não tivemos, foi a falta de educação financeira, e essa falta de educação financeira, ela vai refletir em 3 aspectos. O aspecto de não termos educação financeira para calcularmos, o hábito de fazer cálculos, mas ele sozinho não é fator determinante para o fracasso, para o sucesso. Ele é fator de acompanhamento. Tem um outro fator chamado comportamental. E aí eu vejo que o fator comportamental entra também para quem vai viajar. Muitas vezes, aqui no Brasil, o fator comportamental para quem está na sua casa normalmente é quando a família assume um padrão de vida que ela não pode assumir. Então, o Cleiton, ele assume um padrão de vida, ele chega aqui no escritório da Nortear com uma Ferrari, e ele não tem condições de ter uma Ferrari, porque a manutenção é cara, a documentação é cara, IPVA é caro, e eu vou assumir uma coisa por um status, por uma aparência. Na questão de uma viagem, também tem. Às vezes, a pessoa deslumbrada para conhecer um país e tudo mais, ela põe na cabeça que ela vai realizar algumas coisas, mas ela não pode ter aquele ritmo de passeios, ela não pode ter aquele ritmo intenso sem um planejamento. Então, educação financeira é cálculo, é acompanhamento. Educação financeira é também comportamental, é a gente assumir comportamentos para o nosso ministério que a gente possa assumir, e é também uma gerência espiritual. Nós somos dispenseiros dos nossos recursos. Ou você que vai ficar aqui no Brasil, ou você que vai para a Europa, nós prestaremos contas dos nossos recursos. E não dá, nesta prestação de contas, não dá para você fazer isso sem monitoramento das suas finanças e sem também um enquadramento correto do seu padrão de vida a assumir. Esses aspectos são importantes para o início de planejamento. Entender quanto eu ganho e quais são minhas despesas. E entender também até onde eu posso ir. Isso aqui é primordial no início de planejamento. Mas tem uma outra coisa que eu vou incluir no planejamento, que é, eu vou para a Europa, vou para trabalhar. A minha função, o que eu tenho profissionalmente aqui como administrador, que eu sou, eu preciso complementar alguma coisa para exercer minha função na Itália, na França? É uma questão. Isso acontece, eu tenho visto irmãos médicos, né, Fernando? Irmãos da área da saúde que estão querendo ir para a Europa, e antes de ir, eles têm que ter um bocado de complementos de algumas cargas de trabalho, de capacitação, porque senão vão chegar lá e não vão exercer sua função. Então, nesse planejamento, monitoramento das contas, sempre, enquadramento da onde eu posso ir, e também a minha fonte de renda, o meu trabalho, ele vai ser aceito? Aqui no Brasil, para ilustrar isso, aqui no Brasil, um tempo atrás, contrataram médicos de Cuba. Não sei se você lembra disso, Glauber. E eles tiveram que complementar com conhecimento aqui no Brasil para poderem exercer suas funções. É a mesma coisa, né? E conhecer também, eu digo que estudar muito o que eu vou exercer aí fora. Então, assim, o planejamento começa nisso. Mas tem um fator que muitos irmãos estão pecando no planejamento. É a definição da onde eu vou, um levantamento detalhado. Só um instante que estão me chamando aqui. Mas eu já tirar essa... Deixa eu recusar aqui. Tirar um tempo para estudar o país onde eu vou estar indo,
E detalhes, Glauber, uma coisa que os irmãos têm que entender. Detalhes fazem toda a diferença, Glauber. Detalhes de conhecer o país de maneira minuciosa. As pessoas estão indo, às vezes, para a Europa muito por empolgação. Tem sites vendendo aqui no Brasil que está muito fácil morar em Portugal, e as pessoas que eu conheço dizem que não é essas mil maravilhas, não é dessa forma, tem muita labuta, tem muita... E aí, nesse sonho, pode ser interrompido. Como que começa um bom planejamento? Com um levantamento detalhado de quanto eu vou precisar financeiramente para me estabelecer nesse país. E aí eu faço um complemento à resposta do Fernando e sua, falando de reserva financeira. Um bom planejamento, ele precisa ser constituído por reserva de emergência. O que é emergência? Percalços que o Glauber e sua esposa possam ter na Itália e que possam atrapalhar a estadia dele, a moradia dele aí. O Glauber, como um homem de Deus esperto e gestor, bom administrador, ele também vai constituir reserva para oportunidade. O que é oportunidade? A oportunidade de fazer um curso, a oportunidade de fazer um treinamento, a oportunidade de passear, a oportunidade de fazer uma faculdade, a oportunidade de se alimentar bem, isso também é importante. Mas o Glauber também, como ele é um bom gestor de finanças, ele vai fazer uma terceira reserva financeira, porque o Glauber hoje está com 18 anos, novinho, um rapaz novinho demais, né? Não é isso, Glauber? Mas ele tem que pensar na aposentadoria. E um calcanhar de Aquiles que eu estou vendo com pessoas, irmãos que estão indo para a Europa e que já estão, é a questão de uma reserva financeira para a aposentadoria. Isso também é importante. E um quarto aspecto num bom planejamento, Glauber, nós todos um dia estaremos com o Senhor. Mas aqui na Terra, a gente vai deixar bens, a gente vai deixar um patrimônio. Entra também no bom planejamento a sucessão patrimonial. Para quem vão os meus bens? Para quem vai o meu dinheiro que eu deixei, o capital que eu investi, uma previdência que eu fiz? Então, tudo isso também faz parte de um bom planejamento.